Você pode deixar aqui em cima o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Queridos, a minha mensagem hoje, a mensagem do Senhor ao meu coração, é uma mensagem que vem de encontro, né? Ela fala muito na minha vida, eu tenho um tema dela aqui para ficar mais ilustrativo, né? Temático, para a minha vida e para a sua. Fé em meio às circunstâncias. Repita comigo: fé em meio às circunstâncias. Eu creio que nós precisamos depositar muita fé em meio aos momentos difíceis, às complicações da nossa vida. Quem já teve aqui um problema que você teve que depositar um pouco de fé, acreditar, não vai ter que dar certo? Quem teve problema aqui? Você que não teve problema, querido, eu quero depois saber o código, né? Qual que é o modelo aí de não ter problema, porque não tem nenhum que não tenha tido problema nessa face dessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, que no meio dos problemas, o Senhor, Ele se manifesta. Você está entendendo? No meio dos problemas o Senhor se manifesta. O Senhor, Ele não te livra do problema. Presta atenção, o Senhor não te livra do problema. Mas como assim? Pô, Deus não vai me livrar do problema? Ele te livra no problema. Você está entendendo? Há uma diferença muito grande. Então Deus não te livra do problema, Ele te livra no problema. Tem uma passagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. Eu quero resumidamente passar ela aqui para você, que é a vida, ali conta a história da viúva de Sarepta, conta a história do profeta Eliseu, oh meu Deus do céu, profeta Eliseu mais para frente, às vezes eu me confundo, Elias veio antes, Eliseu depois. Conta a história do profeta Elias e do rei Acabe. O rei Acabe era um rei que governava sobre Israel, mas era um rei, né, que ele, infelizmente, ele adorou outros deuses, ele levantou ídolos e começou a adorar outros deuses. Era um rei que não agradava a Deus, então ele apostasou, ele se esfriou na fé. Quando uma pessoa se esfria na fé, ela entra numa apostasia. Não sei se é bem isso aí, não sei se a igreja é boa mesmo. Ela esfria na fé. Então aquele rei que deveria governar sobre o povo de Israel com sabedoria, o que ele fez? Ele levantou outros deuses. Naquele momento, Elias foi levantado para levar uma mensagem. O profeta Elias foi levantado para levar uma mensagem ao rei Acabe, e a mensagem era esta: que haveria 3 anos de seca. 3 anos de seca. Pensa num profeta com autoridade. O Senhor falou com Elias e ele foi até o rei Acabe para profetizar isso, autoridade. Naquilo, o Senhor pegou e tirou o profeta Elias do local de Samaria, a cidade onde estava o rei Acabe, e levou ele para um lugar chamado o Riacho de Querite. Repita comigo: Riacho de Querite. Perfeito, e é aí que eu começo a minha mensagem. Eu creio no Senhor que meu objetivo é que nós tenhamos mais fé, depositamos a nossa fé nas circunstâncias. O Senhor, Ele tem um propósito em nos levar ao riacho de Querite. Querite, ele tem um significado. Querite é cortar sob medida. Existe o rio Jordão e existe o riacho de Querite. O rio Jordão tem mais de 100 metros de comprimento, 100 quilômetros de comprimento. O riacho de Querite é um riacho menor. E veja, o Senhor não permitiu que Elias sofresse a situação que ele estava sofrendo. O Senhor não permitiu, então tirou ele ali da cidade e falou: não, a profecia não é para você, eu vou te guardar. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Se há um governador corrupto, se o mundo lá fora está passando as necessidades que estão, o Senhor, mesmo nas circunstâncias que nós aqui estamos, o Senhor nos permite estar no rio de Querite, no riacho de Querite, um lugar que talvez não há muita abundância,
mas eu quero te falar uma coisa: é melhor ter pouco, mas estar com o Senhor, do que ter muito e estar longe do Senhor. O rei Acabe tinha muito, mas estava distante do Senhor. Você está me entendendo? A palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 17, quero ler do 1 ao 7 contigo, em nome de Jesus. Não está aparecendo naquela TV lá só, não sei porquê, mas vamos lá, eu vou ler aqui, ou está aparecendo aqui? Vamos ler aqui. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A autoridade desse homem. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva. Ok, até aí, depois nós vamos navegando na palavra. Eu quero que você repita comigo assim, ó: é melhor estar no Querite com Deus do que no Jordão sem Ele. É melhor estar no pouco com Deus do que no muito sem Ele. Veja, o primeiro ponto da minha mensagem é provisão divina em tempos de escassez. O Senhor separou o Elias para estar no riacho de Querite. Esse riacho, querido, ele representa a dependência do Senhor. O Jordão significa a abundância, mas o Querite, a dependência completa do Senhor. Como assim, pastor? Você já fez jejum alguma vez na sua vida? Onde, por exemplo, eu faço jejum, e às vezes, naquele dia que eu estou fazendo jejum, me dá uma vontade de comer um negócio diferente. E aí naquele dia eu passo perto de um restaurante que vem um cheiro assim, me consome. Não sei se já aconteceu com você isso. Estar no Querite é você saber que você pode chegar até o Jordão, você pode ter a abundância do Jordão, você pode ter o acesso ao restaurante, mas você prefere estar na provisão divina. Você prefere estar, não, eu preciso obedecer à voz do meu Senhor, porque o Senhor usou a vida de Elias e deu uma ordem para ele: vá lá e repreenda Acabe, e depois transferiu ele para outro lugar. Ele poderia ter levado Elias no Rio Jordão, poderia ou não poderia? Mas no Rio Jordão iria haver abundância, e os propósitos na vida de Elias não iam se cumprir. Eu não sei se você já passou por uma situação onde, poxa, aqui a Bíblia fala que até o rio secou, até o riacho secou. A Bíblia fala que os corvos alimentavam Elias. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele alimento que Deus está disponibilizando para você, o inimigo, ele não pode tocar. Os corvos aqui representam o próprio demônio, o próprio inimigo. Mas Deus, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Como assim o inimigo vem me servir? O inimigo vem nos servir. O inimigo vem nos servir. Você imagina só os corvos e ali servir Elias. Elias estava 100% na dependência do Senhor. Na dependência do Senhor. E eles traziam aquele alimento para Elias de manhã e de tarde. E Elias sabia: é o Senhor que está me sustentando, é o Senhor que está me forjando. Às vezes o Senhor muda a tua geografia para trabalhar no teu coração. Às vezes vem a menor fonte. Poxa, mas estava funcionando tão bem antes, no meu trabalho estava funcionando tão bem, a fonte era essa, eu estava confiante nessa fonte, mas o teu coração não estava moldado, você não estava adorando ao Senhor. O que adianta ficar lá perto de Acabe?
O que adianta ficar numa terra, num lugar, num povo que estava sendo corrompido? Na abundância. Olha só que contradição. Ficar na abundância e adorar outros deuses e acabar indo para o inferno. O Senhor transportou ele para o rio, para o riacho de Querite, para que você, nesse momento, eu e você, possamos adorar a Ele, possamos depender dEle. O Senhor faz prosperar, mesmo no riacho, Ele faz prosperar a minha vida e a sua vida, querido. E você tem que depositar a sua fé no Senhor. Eu falei para você que Querite, ele representa cortar sob medida, né? Eu falei isso? Falei ou não falei? Cortar sob medida. Cortar sob medida, cortar quem? Eu e você. É forjando o nosso caráter, é nos repreendendo, mostrando aonde está a nossa confiança, porque no meio das tribulações, das circunstâncias, às vezes nós nos dobramos a qualquer outro Deus, a qualquer outra vontade. É uma palavra até meio dura, mas é a palavra do Senhor. O Senhor daqui a pouco te levou para um ambiente onde o Querite, poxa, essa fonte aqui é limitada, mas você tem que ver que essa fonte é o Deus que colocou ali. O Senhor poderia ou não poderia fazer com que aquele riacho que secou, profeta, se você mandou parar de chover, poderia ou não poderia falar assim, agora fala com a fonte aí e faz jorrar água da vida, jorrar água aí, poderia ou não poderia? Ele poderia ter dado uma ordem ao rio, mas esse rio que seca, ele representa o antigo pacto, a antiga aliança que o Senhor tinha com o povo. O antigo, qual que é o pacto? O pacto onde a água que eles estavam provando era limitada. O Deus que eles estavam servindo era limitado. Esta água ali não era uma água que ia beber e nunca mais ia ter sede. O Senhor estava mostrando, não, eu preciso forjar o teu caráter para que você não se dobre a outros deuses. Eu preciso mostrar para você que a fonte que eu tenho para você pode vir do rio do Querite, porque eu que ordenei. Pode vir da viúva de Sarepta, porque eu que ordenei. Independente do lugar que você esteja, pode estar até meio difícil, mas se foi o Senhor que te ordenou, você pode ter certeza que Ele vai te sustentar. Amém ou não amém? Então ali representa essa água que era insuficiente, o antigo pacto. Agora um novo pacto estava para surgir, e o novo pacto depois de 900 anos, para resumir aqui, é o que é quando apareceu Jesus. Este pacto, o Senhor fala em João capítulo 7, versículo 38 ao 39, eu vou resumidamente aqui, agora para você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aí, perfeito. O que acontece? O Senhor estava mostrando ali para ele, que a água limitada do rio Querite, mas a água da vida, aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. E além disso, porque essa outra passagem se encontra em João 4, 13 e 14, quem beber desta água voltará a ter sede, a água lá do poço, a água do rio, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o próprio Cristo que ele estava ali oferecendo. Muitas vezes a água que nós estamos provando é os vícios, é uma água limitada, que ela não vai saciar a sua vida, como a água da vida que pode saciar a sua vida. Você daqui a pouco tem se dobrado a tantas coisas que não agradam a Deus. Às vezes a gente fala da bebida e parece, uau, não, mas eu não bebo, pastor. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Às vezes você é viciado numa série da internet, da Netflix. Mas daí não, pastor, mas daí está tudo certo. Às vezes você é viciado na Coca-Cola. No café. Alguém falou café? Está repreendido.
Quem é viciado em café aí? Vamos se libertar hoje em nome de Jesus. Sabe, queridos, essa fonte limitada que nós buscamos tenta saciar algo dentro de nós que o único lugar que pode saciar isso dentro de nós é o próprio Cristo, é a própria palavra dele, é a fé na palavra dele. Então não tem como você tentar buscar em outras fontes limitadas, que lógico, vai acabar. Você tentar gozar dos prazeres da vida aí. Uma vez eu falei aqui, inclusive, você sabe por que tem nesse final do dia, o ser humano, ele tem inventado vários como é que é happy o quê? Happy hour, é isso aí? Professor de inglês. Você sabe o que é isso? Aquele negócio que o pessoal faz em alguns restaurantes aí, para o cara ir lá beber e tal, comer alguma coisa, porque trabalhou o dia inteiro, aí vai para isso. Preste atenção no que eu estou falando, preste atenção. Isso aí, querido, é uma estratégia. Daqui a pouco, pastor, tem um bar, tem um restaurante, tá tudo bem, querido. Mas o inimigo, ele tenta inverter os valores das nossas vidas. No findar do dia, quem aparecia a Adão e Eva para conversar com o povo, com eles? Era Deus. No final do dia, parece que há um vazio dentro de nós, e a gente tenta ir para o McDonald's, a gente tenta saciar com a comida, tenta saciar com algum jogo, tenta saciar com alguma coisa. Estou falando que comer e tal é errado, a não ser a bebida no barzinho, né? Que daí você tem que parar. Amém ou não amém? Aí o que acontece? Eu estou dizendo que é algo que está no nosso DNA, de adorar ao Senhor. Então o inimigo, ele tenta colocar coisas para que você se distraia, para que a tua fé no momento de dificuldade, ela seja abalada, e aí você vai ainda mais fundo, porque existe um DNA dentro de você de adorador, existe um DNA dentro de você de filho de Deus, e o Senhor quer restaurar isso na sua vida hoje. Ele quer depositar uma fé inabalável, Ele quer mostrar para você que quem sustenta você é Ele. Ele está tentando te mostrar o seguinte, querido: não adianta você buscar depender da provisão. Não dependa da provisão. Provisão é limitada. Dependa do provedor. O provedor é ilimitado. A provisão era o rio. Agora tá bom aqui nesse rio, ficar um tempo aqui, mas ele seca. Pode vir até os corvos te servir. O que eu falei do corvo, né? Às vezes você tem um chefe aí mundano. Eu tinha um chefe que uma vez eu fiz uma pergunta. Ele era de uma seita. Eu não vou falar aqui qual é. E eu fiquei preocupado. Poxa, eu vou lá, o cara gosta muito de mim, me chama para tomar café. Ele fica falando. Uma vez ele fez essa pergunta: o que você acha disso? Eu falei: não acho nada. Tipo, para mim não era nada, né? Então, não acho nada. Eu creio em Jesus, eu falei. E ele quis me pescar, né? Mas o Espírito Santo, né? Aí eu fui perguntar para o meu pastor. Isso faz alguns anos. Aí o pastor falou assim: não, filho, você está no lugar certo. Essa pessoa, ela tem que te servir, ela tem que te pagar bem, porque essa empresa daqui a pouco vai ir bem, porque você está ali, porque você é sal da terra e luz do mundo. Então a mentalidade muda completamente. Se você tem uma pessoa lá, um chefe descrente, meu Deus, tem que orar para o meu chefe se converter. Ei, querido, amém, tem que orar para ele se converter, mas ore para que ele te sirva, porque você é um filho de Deus. Ele ainda não é um filho de Deus, porque ele ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você está me entendendo? Deus, o Pai Celestial, ele tem compromisso com os filhos. Ele não tem compromisso com quem não é filho. Você sabia disso? Eu tenho compromisso lá com a tua filha. Não, você, o pai dela é você. Eu tenho compromisso com a minha filha. Levando para o mundo espiritual, Deus tem compromisso com os filhos. Deus não tem compromisso com o mundo aí. Hoje o mundo está em ordem. Você concorda comigo que o mundo está em ordem? Amém ou não amém? Não, né? Alguns até, vou falar amém, né? Mas tudo bem, você está certo. O mundo, ele parece que está em ordem. E vou te falar, não só parece, mas ele está em ordem. Ele está em ordem porque a igreja do Senhor está aqui na terra. Ele está em ordem porque a igreja do Senhor está aqui na terra. Você sabe o que vai acontecer quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui na terra? O mundo vai virar um caos, porque eu e você, filhos de Deus, seremos arrebatados. Aí imagina, nós aqui no culto, daqui a pouco, some todo mundo. Amém ou não amém?
some todo mundo, a câmera fica aí, o carro. Imagina o caos. Aí o mundo, os caras vão passar aí, ué, mas por que tanto carro? Aí faz dias que os carros estão aí. Pô, mas sumiu minha tia, sumiu meu pai, não sei, eu acho que ele foi viajar, né? Aí o cara que está no carro, dirigindo lá, ele está na BR, você veja o que vai ser o arrebatamento. Aí o cara está dirigindo a BR, some também, o caminhão ele vai estacionar sozinho? A não ser que seja do Elon Musk lá, né? Não vai bater, vai virar um caos. O mundo vai virar um caos, por isso que eu estou, baseado no meu pensamento, o mundo está em ordem porque a igreja está aqui. Porque o Senhor tem compromisso com a noiva, com o corpo de Cristo. Então hoje, como eu te falei aqui, os céus abertos, os anjos tentando travar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque é uma guerra. E aí quando haver esses problemas aí no mundo, quando tiver o arrebatamento, o falso profeta vai estender um tapete vermelho para o anticristo, aí todo mundo vai se dobrar a ele. Sabe por quê, queridos? Porque naquele momento já não vai mais haver doença, porque ele vai pegar e vai curar os doentes. A pessoa que está em câncer terminal lá no hospital, ele vai vai fazer uma oração, alguma coisa, ele é o anticristo, a pessoa vai curar. Vão fechar hospitais. Você acha que o povo vai trabalhar? O povo vai se ocupar com outra coisa. Vocês sabiam disso? O povo vai se ocupar, não vai mais nem ter trabalho, o povo vai se ocupar com outra coisa. Sabe qual que vai ser a ocupação do povo? Adorar o anticristo. Meu Deus, por que eu estou falando sobre isso? Aí, como que vai ser para as pessoas que querem acreditar, que lembrar, pô, eu me desviei, pô, a minha fé não foi inabalável, né? Ela foi abalada, a minha fé foi abalada. Aí ela vai lá, mas eu tinha uma tia, eu tinha um parente, não, eu tinha um meu amigo do trabalho que me convidava para vir na igreja, pô, eu não vinha. Aí ele vai lembrar, não, mas eu acho que tinha o Espírito Santo. Hoje nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Se você que está aqui, que ainda não reconheceu Jesus, falar, pastor, eu quero reconhecer Jesus, você simplesmente, a palavra de Deus diz em Romanos 10:19, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, 10:9, agora vou ter que achar esse versículo, oh meu Deus, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia, esse Deus é muito bom. Isso é a graça, queridos, isso é a graça. Lá quando o Espírito Santo e a igreja sair daqui da terra, porque o Espírito Santo também vai sair daqui, você acha que o Espírito Santo nos conduzirá à Nova Jerusalém? Ela vai demorar 7 anos para descer até a Jerusalém terrena, e aí o pau vai torar, hein? Vai ter uma guerra, vai ser uma loucura. Já falei que eu ia fazer uma série de Apocalipse, né? Mas eu leio Apocalipse, quanto mais eu leio, mais louco eu fico, e aí eu estou preocupado com isso, e aí a salvação que hoje é por fé, porque somente se você confessar, você será salvo, e as tuas atitudes vai mostrar se você é salvo ou não, porque não adianta você, eu confessei no culto, pastor, mas eu voltei ao pecado, talvez não confessou genuinamente, amém ou não amém? Então vamos lá, eu estava falando aqui sobre dependência, dependa mais do provedor do que da provisão. O que acontece? Mais adiante, eu já vou finalizar essa mensagem, que agora eu falei do Apocalipse. Mais adiante, o Senhor deu uma ordem para Elias, vá até Sarepta. Se Querite era lugar de cortar, Sarepta significa lugar de fundição, cortar sob medida Querite, Sarepta lugar de fundição. O Senhor também estava trabalhando no coração de Elias. Ele falou assim, vá lá que, já que esse rio secou, vá lá que vai ter uma mulher que ela vai te sustentar, ela vai te dar comida, vai te dar água. E aí Elias obedeceu. Veja, chegando lá na cidade, Elias chegou na porta da cidade, viu a mulher pegando alguns gravetos e deu uma ordem para ela. Uma pessoa de Deus deu uma ordem, uma orientação: olha, vá buscar água para mim.
Naquilo, a mulher começou a ir buscar água. Aí ele falou: faz o seguinte, e traga também um pão para eu comer. Mas como assim? Eu só estava catando uns gravetos aqui, porque eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu iria fazer a minha última refeição, e aí eu e meu filho, uma viúva, nós iríamos morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que há um segredo aqui, que eu vou ter que acelerar a minha mensagem. Há um segredo muito tremendo aqui, que aquela mulher, ela estava fazendo uma oferta, ela teve que obedecer para fazer uma oferta ao profeta. Às vezes eu e você temos uma primícia, nós temos o pouco, e nós não confiamos que a semente, aquele pouco que nós vamos entregar na casa do Senhor, nós vamos entregar o nosso tempo, é o pouco tempo, é a pouca energia, é o dinheiro, é tantas coisas, querido. A gente não pensa assim, isso daqui que eu vou entregar, o Senhor vai prosperar na minha vida. A gente não acredita nisso às vezes. Aquela mulher entregou, ela pegou: não, eu vou fazer esse bolo para você e vou te servir. E aí, como diz, olha o que a palavra de Deus nos diz, no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Veja, o profeta pediu algo para ela, ela se submeteu àquela orientação, e aí veio a provisão na casa dela. Não faltou mais azeite na botija, nem farinha no pote ali, na vasilha. Não faltou. O problema é que muitos de nós ouvimos uma ordem do Senhor, numa escassez, num problema, nós não nos submetemos a obedecer. Quantos de vocês já foram desobedientes? Não precisa levantar a mão. Eu já fui muito desobediente, e aí piorou a situação, faltou ainda mais. Mas hoje, meu querido, você vai sair daqui aprendendo que a tua fé, em meio às circunstâncias, será renovada, a sua fé será restaurada. Você vai crer que o Senhor é aquele que te protege, que te sustenta. Veja só o que eu escrevi aqui, ó. A situação da viúva fez Deus mudar a geografia do profeta, porque ele estava numa cidade, Deus mandou ele para outra. Ele estava num riacho, Deus mandou ele lá para a viúva de Sarepta. É mais ou menos assim, Deus falando: tem uma filha minha precisando da sua ajuda. Deus podia ter feito jogar água do Querite, eu já falei isso para vocês, mas não fez. Levou Elias para um lugar que a água fluiria das mãos da viúva. Deus opera, isso aqui é diversidade de operações. Deus, ele usa mesmo as coisas loucas do mundo para conversar. Você que daqui a pouco, mas pastor, eu só tenho isso. Você entrega e Deus começa a prosperar na tua vida. É impressionante, isso é diversidade de operações. Deus é poderoso. Deus é poderoso para usar uma pessoa simples na tua vida, para te dar uma oferta que vai te constranger, e você vai começar a prosperar, e essa pessoa também. Amém ou não amém? Aí olha só, Ele quer mostrar a nós e a sua grandeza e o seu poderio sobre todas as coisas e pessoas. Deus nos dá a oportunidade de sermos prósperos através de uma situação inusitada. Toda vez que você oferta, você acredita algo no mundo espiritual. A sua oferta é uma semente no reino de Deus. Isso aqui pode ser até meio estranho, mas o que aconteceu foi o seguinte: tinha uma oferta, tinha uma viúva que ela estava pegando gravetos, tinha só um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela ia entregar, ia fazer aquilo ali, um bolo, um pão, e ia morrer. Era o que ela falou, mas ela entregou ao profeta, ao próprio Deus, ela entregou ao próprio pastor, ela abençoou a vida de alguém. Hoje eu vou quebrar alguns paradigmas aí, em nome de Jesus, o Espírito Santo, né? Aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquela mulher teve uma outra situação inusitada, que o filho dela veio adoecer. Mas veja só, a água, aqui ó, o trigo e o azeite. O trigo representa a palavra de Deus, e o azeite representa o Espírito Santo de Deus. É como se fosse uma junção ali, que transbordou na vida dela. Ela ofertou aquilo, ela ofertou a sua verdade, algo genuíno da parte do seu coração, e ela
acreditou no mundo espiritual. Tem coisas que o Senhor está nos livrando porque você tem acreditado tempo com o Senhor. Tem coisas que o Senhor está nos livrando e nos protegendo porque você tem sido fiel ao Senhor. Eu não estou falando aqui somente de dinheiro, de oferta, de dízimo. Eu estou falando da tua vida. Se você tem estado aqui genuinamente, se você tem feito a boa diferença, não, eu estou aqui, eu preciso ouvir da palavra dele. Se você tem dedicado ao Senhor a sua vida, você tem acreditado no mundo espiritual. O Senhor não livrou a mulher da vida do menino vir à morte, não livrou isso. Veio a morte da vida do menino, mas aquela semente o Senhor lembrou. Ei, ela tem crédito. Quando você adora, meu querido, você tem crédito, você está colocando crédito. É como se, não tem uma outra forma de eu explicar melhor isso. É como se você depositasse no banco. Não, eu estou depositando no banco todo mês dinheiro. Veio alguma complicação, algum problema, eu tenho como sacar. Você está comigo, amém ou não amém? Então deposite crédito ao Senhor, adore, faça a boa diferença. Não se limite, querido, à sua geografia e situações, não se limite, faça algo para o Senhor. Agora vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, toda vez que você oferta, eu já falei isso, né? Vamos lá para o meu último pensamento aqui, ó. O meu último ponto é milagres e restauração. Deus se interessa em intervir em momentos de dificuldade, para mostrar que Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Olha que a mulher, inclusive, ela pensou o seguinte: não, veio a morte do meu filho, e normalmente o religioso pensa isso, porque eu também já pensei. Veio a morte do meu filho, veio um problema na minha casa, veio uma tragédia, algum acontecimento, nós pensamos, não, foi porque o que eu cometi lá atrás, foi por causa do meu pecado da minha infância, foi por causa da minha maldição hereditária. Você coloca a culpa em um monte de coisa. Você faz isso, a gente faz isso. Mas o profeta falou assim: não tem nada a ver com isso daí. Não tem nada a ver com isso daí que trouxe a morte aqui. Tem mais a ver com o poder de Deus que vai agir na tua vida aqui, porque você foi fiel a Ele. Aí o seguinte, a Bíblia fala, eu até escrevi aqui, ó, o medo é tão criativo quanto a fé. O que ela temia veio sobre ela. Às vezes nós temos tanto medo que nós temos mais medo do que fé. Medo que vai dar errado, medo que não vai dar certo. Teve algum momento na minha vida que eu tive uma palavra contrária, ou melhor, um diagnóstico. Não era uma palavra contrária, porque era um profissional falando. E naquele momento, eu e minha esposa, eu falei: não, isso aqui na minha vida não. Imagina só, eu estou orando por uma menina, por uma criança, que a médica está falando: não, vai ter isso, vai ter isso. Ela já fez uns 8, 9 exames, não deu nada. Não deu nada. Mas ela tem tanto medo, que o medo é uma fé contrária, é criativa. Tanto medo, que daí acontece que eu já sabia. Mas em vez de você colocar a fé, muda, querido, troque, tire o medo do seu coração. Que não vai dar certo sim. Porque eu não tenho capacidade, o Senhor vai te capacitar. Porque eu não sei se eu acredito nesse relacionamento mais um pouco. Você coloca o Senhor nesse lugar, atrai a presença do Senhor aí, que eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Agora a Bíblia fala o seguinte, Romanos 8:1, agora pois já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. O inimigo pode até tentar te ferir, falar: não, você está vivendo isso daqui por causa do teu passado. Você que acredita em Cristo, você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, meu querido, já não há mais condenação. O inimigo ele tenta te acusar, você tem que levantar o certificado que o teu nome está no livro da vida. Você tem que pegar e falar assim: não, a minha vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa parte aqui, ela também representa a ressurreição de Cristo. O mundo está numa escassez, está complicado, está sem vida. Você fala com as pessoas, elas estão buscando coisas assim temporais. Agora, você, meu querido, você não tem que ficar buscando coisas temporais. Você tem que acreditar em Jesus. Você tem que acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida.
Você tem que acreditar que você tem que oferecer um Deus que, se a pessoa busca em tantas outras fontes, você tem, não, a fonte que eu busco, meu querido, por isso que eu sou feliz, é Jesus, e nessa fonte é inesgotável. Agora, o que fazer com tudo isso que eu falei para você? A primeira coisa é depositar a sua esperança em Cristo, o Cristo que supre nossas necessidades em tempo de escassez. Deixa eu te falar uma coisa, confiar 99% em Jesus não dá certo. 99% não é confiança. Imagina só, eu confio em você, minha esposa 99%, não vai fechar. Você gostaria que alguém confiasse em você 99%? Você ia fazer um contrato com essa pessoa? Eu duvido que você ia fazer. Você não ia fazer, porque não tem condição. Então confie 100%, confie nele 100%, que ele te sustenta. A consequência de nós obedecermos é a certeza do milagre. Não adianta só ouvir a palavra, ouvir faz você crer. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não adianta você só ouvir se você não obedece. O profeta Elias, para ser usado por Deus, precisou ouvir e obedecer. O problema é que eu e você pegamos essa palavra e daqui 5 minutos a gente nem lembra. O que o pastor falou de Elias mesmo? Tinha um rei, Acabe, ou melhor, troca até os nomes. É ou não é? Não adianta só ouvir, queridos. Não adianta só ouvir. Você tem que obedecer às orientações do teu Deus. Você tem que obedecer a palavra dele. Como que o milagre vai ser manifestado na sua vida se você não crê? Se você não depende do Senhor? Obedecer faz você, então ouvir faz você crer, e obedecer faz você viver os milagres. Saia do grupo de pessoas que estão como espectadores da mensagem, e comece a viver a mensagem em sua vida. Comece a viver as promessas de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais para você, meu querido. Deus tem muito mais para você, amém ou não amém? Eu estou finalizando. Há coisas nas nossas vidas que estão mortas, mas pelo poder que há no nome de Jesus, Ele pode fazer ressuscitar sonhos, projetos, e não só isso, mas também a vida eterna, que é a mais importante. É bom realizar sonho, é ou não é? É bom ou não é? É bom realizar sonho. É bom comprar uma casa nova, é ou não é? É bom também construir, avançar, prosperar, é ótimo. Mas o que seríamos de nós se nós não teríamos a vida eterna? Em Cristo, que a vida eterna todo mundo vai ter, ou melhor, a morte eterna. Alguns a morte eterna, outros a vida eterna. Agora, o que fazer? Vamos lá. Elias é uma figura de Cristo para nos amparar. Trouxe amor, compaixão, fé em Cristo. Nele temos as necessidades supridas. A seca representa a seca espiritual, a escuridão espiritual. Troca de valores que o mundo vive. Jesus é a solução para vivermos na luz, para termos vida. E finalizando, a ressurreição do filho da viúva representa a ressurreição de Jesus. A morte do filho da viúva representa a morte de Jesus, e que Deus, o Pai Celestial, fez ressuscitar, vir à vida novamente, e que todos que estão em Cristo irão provar um dia. Ressuscitaremos com Cristo para sempre. Que possamos depositar nossa fé em Jesus, crer na sua palavra, encontrar a plenitude de vida em Jesus, a salvação. Eu quero convidar você a ficar de pé. Essa é uma história de fé, de obediência e milagre. Eu quero que você creia que no meio das circunstâncias, no meio dos problemas, você precisa depositar a sua fé no lugar certo. Não crie expectativas maiores. Não esteja aqui, eu ouvi essa mensagem, o que eu vou fazer com ela? Não, eu estou falando, deposite a sua fé em Jesus. Deposite a sua fé em Jesus, creia, obedeça os seus mandamentos. O milagre vai chegar na sua vida, querido, somente se nós obedecermos ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você feche seus olhos, que você abaixe sua cabeça em sinal de reverência. Por isso que nós abaixamos a nossa cabeça. Existe lá os judeus, eles usam um negócio chamado kippá. É um negócio em cima da cabeça, assim, ó, os judeus. Aquilo representa que acima deles há Deus. Então eles se submetem à autoridade do Senhor. Então quando você está abaixando a sua cabeça, você está falando: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu quero depositar a minha fé em meio às circunstâncias. Talvez você tenha vivido alguns problemas, querido. Qual é o problema que você tem vivido? Qual é a circunstância que você talvez está passando, ou que possivelmente vai passar?
Bom seria se o mundo fosse tudo 100%, mas o Senhor te capacitou com o Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer a boa diferença, para que você, sendo cheio do Espírito Santo, você dê ordens às circunstâncias. O Senhor quer usar a sua vida, o Senhor quer prosperar a sua vida. Papai querido, na tua presença, essa palavra, Pai amado, da fé em meio às circunstâncias, possa fazer com que nós saiamos daqui, Deus, acreditando mais na sua palavra, acreditando, Senhor, que é o Senhor que nos sustenta. Talvez o mundo aí fora está nos oferecendo, Senhor, muitas oportunidades de prosperar, muitas oportunidades, Pai, de fazer várias coisas, mas o que adianta, Pai amado, viver no Jordão e ser condenado? O que adianta, Senhor? Nós queremos, Pai amado, depositar a nossa confiança no Senhor. Nós queremos ter a fé no provedor e não na provisão. Pai amado, nos faz, Pai amado, olhar com olhos de fé, Pai. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das que se esperam. Espírito Santo, coloca a fé no nosso coração. Faz com que nós possamos entender, Deus amado, que tudo aquilo que nós entregamos, Pai, nós estamos acreditando no reino espiritual. Em nome de Jesus, Espírito Santo, usa, Pai amado, as nossas vidas, Pai, como o Senhor usou o profeta Elias. Em nome de Jesus, Papai querido, trabalha nos nossos corações, faça a tua boa diferença, Pai. Faça com que nós possamos viver, Pai amado, o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, meus queridos?